busca o intangível, e o intangível está em Cristo, aquilo que ninguém vai tirar de você. Eu separei essa reunião em 2 etapas, e eu vou tentar sintetizar, ser muito rápido na mensagem que nós temos para hoje. Mas essa mensagem que nós temos para hoje, ela é uma lição assim poderosa, é um ensinamento poderoso demais. E eu preciso que isso entre em você, que você entenda do que se trata. O que eu vou te ensinar hoje, você vai levar para a sua vida, para todas as áreas da sua vida, todas, vai te ajudar muito, muito. Leia essa palavra aqui, por favor. Vamos lá, 1, 2, 3 e... O que é algo intangível? O que é o intangível? Algo que você não pode tocar, algo que não é palpável. Diga comigo, mas o intangível gera o tangível. Por que é tão importante você entender isso? Porque o intangível vai gerar o tangível. Romanos diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Diga comigo, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Queridos, aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha isso. Vou repetir. Pois aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso esforcemo-nos para promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Coríntios 4, 20 diz assim: pois o reino de Deus não consiste em palavras, diga comigo, mas de poder. Então vamos lá. Justiça, paz e alegria. Você pode chegar em algum lugar e dizer assim: me dá 1 quilo de alegria? Olha, eu quero 2 quilos de paz. Dá para fazer isso? Sim ou não? Quero 2 quilos de paz. Quero 2 quilos, 3 quilos de alegria. Olha, eu quero justiça. Não, não dá. Então, assim como ninguém pode comprar poder, não tem jeito de chegar num lugar e dizer assim: eu quero 10 quilos de poder. O que realmente vale na vida não pode ser comprado, não pode empacotar, você não pode colocar numa caixa, ninguém consegue colocar num cofre, você não consegue colocar a verdadeira riqueza dentro de um cofre. Agora, por que é tão importante essas palavras que nós ouvimos? Poder, justiça, paz, alegria. A pessoa que tem isso, ela conquista o tangível. Uma pessoa que tem paz e poder, ela conquista o que ela quer. Uma pessoa que não tem paz, ela adoece. Ela não consegue fazer escolhas, as escolhas certas, porque ela não tem paz. Já viu quando você perde a paz, você não consegue nem concentrar? Você não consegue pensar direito? Você quer pensar, você quer controlar a tua mente, mas você não consegue controlar a sua mente. Então, a ausência de paz derruba a imunidade, desequilibra as emoções, embaralha os pensamentos e rouba o sono. Então, nós precisamos focar realmente naquilo que é intangível. O maior patrimônio que alguém pode ter não está nas instituições financeiras, nos bancos, não está na garagem, nem na vitrine, está dentro de você. O maior patrimônio, paz, alegria, gratidão, o que ninguém rouba, o que a traça não corrói e o tempo não apaga,
Isso é o que realmente vale a pena. Então, por que é tão importante? Eu vou mostrar uma coisa interessante a você. As grandes marcas não vendem um produto, elas vendem uma ideia, vida diferente, uma causa por trás daquele produto. Pode prestar atenção, que quando você olha algumas grandes marcas, parece que ela está vendendo um produto. Antigamente sim, focava muito no produto, hoje não. Hoje não se foca no produto. Hoje primeiro eles vendem o intangível, para depois vender o tangível. E aí, quando nós olhávamos, víamos aquela propaganda que existia antigamente sobre a Pedigree, que era aquela ração para cachorro, você vai lembrar que aquela imagem, ela mostrava uma pessoa em depressão. Volta naquela imagem para você ver. É uma pessoa em depressão, que não sabia como se curar da depressão, e aí de repente, aquela pessoa adota um cachorro de rua, você vê a alegria dela com aquele animal, e no final de tudo, a ração. O que ele estava vendendo? Uma satisfação, um movimento, fazer parte de algo maior, de um propósito. A partir daí, começou essa onda de adotar animais. A partir daí, o crescimento de pessoas tendo animais, você vê, nós um pouquinho, os mais antigos um pouquinho, meninos, para vocês hoje é natural, para nós hoje é assustador. Às vezes você vai num shopping, tem cachorro para tudo quanto é lado. É verdade ou não é? Se não for bem cuidado, a gente tem que ter cuidado para não sair com pulga, porque de vez em quando você chega a algum lugar que é animal que não acaba mais. É verdade ou não é? Então, ali começou um movimento que por trás da história da venda da ração, eles estavam criando um movimento. Então não era simplesmente a ração, era um movimento, que as pessoas começaram a engajar nisso. Realização, alegria, satisfação, participar de um propósito, tirar os animais, criar, adotar animais, ter um animalzinho. Com isso eles vendem ração, entende? Em suas campanhas publicitárias mostra alguém abatido, com um cachorrinho abandonado, promove adoção, desperta empatia, junta tudo, termina um produto. Vende um intangível. Diga comigo, vende um intangível. Alegria, felicidade. E, consequentemente, o tangível. A Dove não vende hidratante, shampoo, sabonete. Ela levantou um movimento para ajudar as pessoas que não se aceitavam a se aceitar. Pode prestar atenção que chegou o momento que eles começaram a mostrar pessoas comuns, com sarda, fora do peso, pessoas comuns, pessoas que não se achavam, dentro do padrão de beleza, e a partir dali, levantou um movimento para levantar essas pessoas, com a estima baixa, com sarda, cicatriz, imperfeições, e era uma campanha que era para durar 1 ano, e são décadas, porque é mais ou menos assim, eles me entendem, eles entendem o que eu sinto. Então, trazendo bem-estar, trazendo confiança, e ajudando as pessoas nesse movimento se aceitar. Então parece que simplesmente as campanhas hoje elas mudaram completamente, elas querem engajar, que você esteja engajado num propósito. Diga comigo, é o intangível que traz o tangível. O que eles mostram? O intangível que cativa. Você não consegue pegar, mas pode sentir, perceber, receber. E você precisa estar bem consigo mesmo. A propaganda de sabão em pó. Quem lembra que o Omo, antigamente, fazia uma propaganda simplesmente dando técnicas como fazer limpeza?
Os mais novos não vão lembrar disso. Eles só mostravam, traziam uma mancha toda manchada, e aí dava a técnica como você eliminar aquela mancha, aquela sujeira e etc. Depois começaram a colocar as crianças fazendo bagunça, sujando e coisa, e o homo no final para resolver o problema. O intangível, eles vendem o intangível para alcançar o tangível. A Michelin, o que tem a ver pneu com restaurante? Porque Michelin vende o quê? Pneu. Mas você viu que os maiores restaurantes do mundo e os mais tops, como é que chamam lá o estrelas Michelin? É considerado o que há, é um prêmio que é dado nos restaurantes do mundo inteiro. Eu sei porque a Liliane adora assistir isso. A Liliane direto está lá vendo esses programas dos chefes que são premiados, recebeu não sei quantos prêmios Michelin e etc, etc. Então, eles descobriram que não era só vender pneu. Eles vendiam um movimento, uma causa, colocando famílias, ensinando as famílias a percorrer lugares, ir a lugares, desfrutar de momentos agradáveis, de momentos especiais, e com isso as pessoas vão viajar, e viajam, e gastam pneu, e compram pneu. Está entendendo ou não? Mas eles estão vendendo um estilo, estão vendendo qualidade. Eles criaram um destino turístico, um guia com destinos turísticos gastronômicos, para incentivar as pessoas a sair de casa, viajar, gastar o pneu do carro e comprar outro. Vende bem-estar, experiência, família, quer dizer, o intangível. Está entendendo ou não? Descobriram que não é mais aquela venda simplesmente, vender por vender e vender ali, e acabou, aquela venda viciada. O que a Nike descobriu? Por que ela patrocina campeões? O que ela quer mandar a mensagem? Quem usa esse produto é campeão. Só os campeões usam essa marca. A Apple, que pessoas que têm a Apple podem mudar o mundo. Por isso que as pessoas fazem loucura para ter um iPhone. É ou não é? Sim ou não? Por quê? Porque até a mordidinha é o símbolo de desejo. E aí, bispo, por que o senhor está falando sobre isso? Eles vendem um intangível para chegar ao tangível. E eu preciso fazer uma pergunta para você. Na verdade, olha aqui que coisa incrível, né? É uma marca forte. Qual é a sua marca? Nós como cristãos, você sabe que hoje as pessoas, as empresas, eu falei de empresas aqui que se diferenciam. O que realmente as grandes empresas e as grandes empresas de marketing, elas focam? Se você for igual a todo mundo, você é mais um no meio da multidão. O seu negócio é mais um. Qual é o seu diferencial? O que você tem de diferencial? Isso o que isso tem a ver com a minha fé? Tudo. Porque eu comecei pela leitura que o reino de Deus, o foco dele não é o tangível, é o intangível. Paz, alegria, poder, justiça. Mas quando você foca no intangível, você alcança o tangível. Quando Deus trabalha conosco, Ele não trabalha para que nós sejamos iguais ao mundo, iguais ao que todo mundo faz. Tanto é que a Bíblia diz que o Senhor vem buscar um povo especial, zeloso, de boas obras.
Quer dizer, um povo diferente. Um povo que tem uma postura diferente. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Diga comigo, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Vamos lá, em voz alta. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça, diga, e paz para aqueles que por ela foram exercitadas. Isso aqui é muito simples da gente entender. Porque tem muita gente frustrada, não gosta de disciplina. Disciplina não é motivo de alegria. Quando você tem que entrar na disciplina, não é motivo de alegria para muita gente. É sim de tristeza. Porque geralmente nós não gostamos da disciplina. A disciplina incomoda. Vamos pensar que viver uma vida disciplinada. Eu ter hora para acordar, eu ter hora para meditar, eu ter hora para me relacionar ali, eu já começo pela manhã, levantando mais cedo para orar, para meditar, buscar em Deus. Eu tenho o horário para tomar o meu café da manhã, eu tenho o horário para o meu trabalho, eu sou uma pessoa disciplinada, eu vou organizar o meu tempo para poder cuidar da minha saúde, eu vou me alimentar corretamente, vou tirar aquilo que não é bom para a minha saúde. Não é gostoso essas coisas a princípio. A gente, quando está mal acostumado, não é gostoso. Quando você começa a fazer atividade física, é gostoso? Não. Não é gostoso. Por que não é? Porque não é. Você não está acostumado, você está sedentário, dói o corpo, dói o músculo, né? Você fica dolorido. Quando você começa, o corpo quer açúcar, o corpo quer beber o que não é bacana, beber água dá trabalho, beber bastante água dá trabalho, exercitar dá trabalho, ler um livro dá trabalho, meditar a Bíblia dá trabalho, você buscar algo que te ajude a crescer dá trabalho, guardar dinheiro dá trabalho. E geralmente a gente pensa assim, não vai guardar não, não vê crescer, não vê. Todos os especialistas dizem que até um certo ponto você não vê crescer, mas chega um momento que você vê ele se multiplicar. Agora, se a gente não chegar lá, como é que vai ser? Se a gente não começar, como é que vai ser? Quem tem dinheiro guardado hoje sabe que o começo foi terrível. Quem começou a fazer atividade física, sabe que o início é terrível. Mas tem gente que começou isso, entrou no seu estilo de vida, que hoje você não fica sem. Tem alguém que faz atividade física aqui? Levanta a mão, por favor. Estou falando demais? É horrível no começo, não é gostoso, é verdade ou não é? Só que mais tarde, a gente vai colher o benefício disso. Comer certo, viver uma vida disciplinada, dá trabalho. Só que mais tarde, eliminar o prazer imediato. O que é o prazer imediato? Eu quero, eu preciso, eu mereço. Diga essa palavra, eu mereço. Tá, eu mereço, mas eu preciso aprender assim, realmente eu mereço, mas não é o meu momento, não é a minha hora. Vai chegar o meu momento, eu vou fazer tudo com sabedoria. Porque com essa crença de merecimento, a gente atropela as coisas. A gente começa a fazer coisas, a antecipar coisas que vai gerar um problema para nós. Vai ser um preço para nós, mais tarde. Então, quer dizer, eu mereço? Realmente eu mereço. Só que vai chegar a minha hora, vai chegar o meu momento e eu vou fazer tudo com paz. Às vezes guardar dinheiro, eu já fiz isso com algumas pessoas, tem gente aqui que está me ouvindo, sabe disso. Inclusive, tem gente que me agradece porque hoje vive uma outra realidade, porque quando a gente fala assim, eu não consigo guardar dinheiro, eu sempre falo, eu te provo que você consegue. É só a gente sentar e a gente vai conversar e a gente vai ver aonde estão os excessozinhos e você vai ver que você consegue. Só que a gente tem que começar a dizer não agora para nós, porque vai chegar um momento que isso, guardar dinheiro é chato pra caramba. Porque você começa a abrir mão de algumas coisas agora, e quando você começa a guardar, você não vê caminhar.
Porque dinheiro pequeno não cresce, mas quando ele fica grande, ele cresce. O que tem a ver com a minha vida espiritual? O intangível vai trazer o tangível. A sua fé pode tocar? Sim ou não? Paz pode tocar? Alegria pode tocar? Poder pode tocar? Não pode tocar. Só que isso vai gerar poder para você alcançar o tangível. O que acontece conosco hoje? A gente está sempre focado no tangível. Eu preciso de algo mais, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro. Está tudo certo, eu preciso. Só que a gente se esquece de focar no intangível. Espera aí, eu preciso buscar graça, unção, favor, poder, inteligência, sabedoria, que a Bíblia ensina. Eu não posso tocar sabedoria, mas sabedoria é um negócio especial, poderoso demais. E a Bíblia diz que aos seus ele dá sabedoria. Agora eu preciso investir nisso, eu preciso estudar para isso, eu preciso no mínimo. É como eu disse aqui, ó, isso aqui é um livro ou são livros? Hã? Aí eu não gosto de ler. Você lê a Bíblia, você leu 66 livros no ano. Arrebentou. Fora os outros. Fora os outros. Que você vai ler a mais. Então, como disse, toda mudança, o começo é difícil. Mudança de mentalidade, mudança de visão, mudança de disciplina. Mudar a mentalidade é fácil, gente? Sim ou não? Mudar a mentalidade é fácil? Sim ou não? Não. Não é fácil. Às vezes a gente tem uma mentalidade rígida. Eu aprendi assim, eu cresci assim, caramba, mas tudo bem. Eu posso melhorar, eu posso evoluir. Minha mente pode mudar. Não é uma coisa simples. Mas quando nós começamos a exercitar um padrão diferente, nós começamos a colher a recompensa disso. E a recompensa. Você prestou atenção? Por que eu quis unir e trazer para você Michelin, Pedigree, Apple, Nike? Por que eu quis? Por quê? Porque parece que esse povo não é uma empresa multimilionária, é bilionária, trilionária, hoje. Hoje. É trilionário. Só que parece que ele está vendendo para você simplesmente um produto. Não está vendendo um intangível. E com o intangível, ele te alcança, você tem o desejo de comprar, é um movimento, é fazer parte de uma causa. Agora, vou voltar à pergunta, qual é a sua marca? Que causa você está engajado? Você como cristão, você não foi chamado para ser igual a todo mundo. Você vê que as próprias empresas sabem que elas precisam ser diferentes, que se for mais um, some. Agora, nós como cristãos, nós não fomos chamados para ser igual a todos. Deus quer nos tirar desse... Não é olhar e falar assim, é tudo igual, ó, é tudo igual. Não, quando você olha e vê alguém que realmente se diferencia, princípios, valores, fé, conduta, caráter, vai arrebentar. Vai arrebentar. Porque nós estamos num mundo, eu falo que é muito fácil se destacar hoje. Não é difícil, gente. Nós estamos num mundo que, lamentavelmente, falta isso, falta princípio, falta valores, falta caráter, falta gente idônea de verdade. Você sabe disso. Então, às vezes quando o cristão ele quer se parecer com todos, você é único, você é especial. Quando as pessoas olham para você, o que elas enxergam? Porque cada um de nós temos uma marca, não temos? Sim ou não? Nós representamos uma marca. Jesus, amado, fui fazer uma convenção na empresa dos meus queridos irmãos ali, ó. A hora que for fazer a minha apresentação, eu estou olhando para aquela apresentação, e eu falei assim, uau, né? Falei, vai falar de Jesus lá. E no final aparece eu, o Bispo Maurílio. Eu falei, meu Deus, talvez é a marca que eu represente para eles. Eu, sinceramente, meu filho falou assim, não achei que era o senhor não. Não, porque o negócio foi tão profundo.
Aí, como eles gostam de me chamar, né, de paizão, no fundo, o paizão, Bispo Maurílio. Eu falei, ixi, pesou, hein? Pesou. Cada um de nós carregamos uma marca. O que nós representamos? Quando as pessoas olham para nós, vê o quê? Fé, caráter, integridade, responsabilidade, seriedade. O que as pessoas veem? Porque nós não somos um produto, mas nós nos vendemos, nós vendemos uma imagem. Diga a palavra credibilidade. Tem jeito de comprar credibilidade? Você compra? Nem com dinheiro você compra. Ah, o fulano tem dinheiro. Ah, tem dinheiro, mas não tem credibilidade. Tem alguns que você até fala assim, ó, não, ele realmente tem dinheiro, mas ó, não confia na palavra. Não confia na palavra. É preto no branco. É assim ou não é? Não confia. Será que vale a pena isso, gente? Pessoa ser conhecida só pelo tangível? Aí o que ele tem? É aquela famosa frase, né? Diga comigo, ele é tão miserável, que só tem dinheiro. Eu sei que tem gente que vai falar assim, eu queria ser um miserável com dinheiro. Não queira, meu filho. Não queira. Que você vai descobrir que não resolve teus problemas. Pode trazer até mais dor para você. Então, vamos lá. Quando eu falei das marcas, cada uma das marcas hoje tem uma história. Já prestou atenção? Tem lugar que você chega que as pessoas querem contar a história para você daquele produto. Ela quer contar a história daquele negócio. E as pessoas se encantam pela história. A bispa fala que uma vez ela foi num restaurante que a pessoa foi contar a história daquela carne. Como aquela carne era preparada, a história do boi, como ela era preparada, coloca o termômetro na carne para mostrar a temperatura ideal, porque ela falou assim, fiquei até constrangida de comer a carne. Estava mais vontade de pegar a carne e levar a carne, porque ela tem uma história tão linda, e as pessoas ficam apaixonadas pela história. Diga comigo, história. Qual é a sua história? Você tem uma história linda, você tem uma história poderosa. Queridos, ontem nós tivemos uma palestra aqui, com os homens, com o Japa, um campeão, 20 vezes campeão de fisiculturismo, criado sem pai e sem mãe. Aliás, perdeu o pai criança, depois numa idade delicada da vida, perde a mãe. E aí? Imagina, o que você faz? Azeda, se revolta, agora eu estou sozinho no mundo, o que eu vou fazer? E aí, ele estava contando a história aqui, dando testemunho dele para nós. Ele tem alguns pontos que marcou a vida dele. A primeira vez que uma professora virou na sala de aula e disse assim, eu nunca conheci um japonês burro na vida. Ele era menino, tanto é que você vê que é uma parte que mexe com ele, porque quando ele fala, ele meio que se emociona com isso. Mas o japonês que ouviu o burro diante de todos os colegas, aquilo entrou dentro dele, poderia ter virado uma tampa, achatado ele, massacrado ele, a partir dali o burro, o japonês é burro, esse é burro. Mas ele pegou aquilo como um desafio, e ele disse que a partir dali, ele começou a se destacar em matemática, ao ponto de chegar a ser o representante, o convidado para as, como é que chamava aquelas maratonas, né, de matemática, como é que chamava? Olimpíadas de matemática, e ele ser o representante, porque o japonês burro não aceitou aquilo, como os lugares que ele passou, quando ele foi começar como atleta, que as pessoas disseram para ele que ele não tinha genética. Diga comigo, não tinha genética. Querido, o que você pode fazer? Espera aí, você não tem genética, você não tem corpo para isso.
Você não pode, você não tem, você está indo contra a sua biologia, o seu físico, você está indo contra. Ele pegou aquilo como desafio. O cara que falaram que nunca, que não tinha genética para aquilo que era o sonho dele, ele já foi 20 vezes campeão. 20 vezes. E se ele tivesse acreditado? E se ele tivesse acreditado nessas palavras? E permitido que aquilo entrasse como uma crença? Achatado ele como uma crença? E aí você olha hoje, quer dizer, não só como cresceu na vida, como construiu uma vida, como tem avançado. Por quê? Porque acreditou. Não há nada mais precioso na nossa vida do que Jesus. Você sabe que a palavra ela nos ensina, quando você olha para a história do Senhor Jesus, sacrifício de cruz, Jesus pagou o preço por uma alma. Deus Pai entregou seu único filho por amor a uma alma. A Bíblia diz que mais vale uma alma do que o mundo todo. Quando nós entendemos realmente o sacrifício de cruz, espera aí, isso é um movimento incrível. Nós olhamos para o ser humano, nós tratamos o ser humano de uma outra forma, porque é uma alma. É alguém que Jesus morreu por ela, é alguém que Jesus pagou um alto preço por ela. Ô bispo, mas tem gente que não merece não. Mas quem merece? Você merecia? Nós somos perfeitos? Sim ou não? Sim ou não? Todos nós temos os nossos defeitos, todos nós fizemos coisas absurdas, erramos, falhamos, ou não? Sim ou não? Porque se você fosse perfeito demais, você já tinha sido arrebatado, eu também. Então, o que nós precisamos aprender? Olhar para as pessoas como um indivíduo, alguém especial, único. Olhe para você, eu sou alguém especial, alguém que o Senhor morreu por mim, Ele pagou um alto preço por mim, eu não merecia isso, mas Ele fez. Eu não merecia. Nós fazemos parte de um movimento especial. Você tem que entender isso para que você tenha orgulho de ser cristão, tenha orgulho de ser diferente, tenha orgulho de viver os princípios e os valores do reino. Sabe por que nós temos isso aqui nas mãos hoje? Da forma que nós temos? Porque além do sacrifício de Jesus, teve um homem chamado Martinho Lutero, que ele começou a ver as contradições que existiam entre a igreja católica e a Bíblia, e ele criou um manifesto, e fez o manifesto e colocou ali todas as contradições para que as pessoas vissem, e as pessoas olhavam e viam, peraí, realmente isso aqui está contra o que a Bíblia diz, não está de acordo com o que a Bíblia diz, e ali nasceu o movimento do qual nós estamos hoje. Ali nasceu os protestantes, ali nasceu, hoje nós temos a Bíblia nas mãos. Antigamente não, era só a igreja que tinha a Bíblia nas mãos. Então, foi uma revolução. Romanos 12, 7 diz assim: se o seu dom é servir, sirva; se é ensinar, ensine; se é dar ânimo, que assim faça; se é contribuir, que contribua generosamente; se é exercer liderança, que exerça com zelo; se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Todo mundo pode exercer seu dom. Às vezes o seu dom, olha aqui, servir, todo mundo pode servir, gente? Sim ou não? Sim ou não? Todos nós podemos servir. Todos nós, e começamos isso em casa, com a família. Ser cristão é servir. Quem quer ser grande, a Bíblia diz que sirva. Ao invés de começar a reclamar em coisas pequenas, amor, dá um pouco, você enche o saco, hein? Vai lá, amor, queria água, é um prazer servi-lo. Isso é um dom. Eu sei que você vai achar assim,
Ai, ou é cristão ou não é, gente. Quem as pessoas, vamos lá, sabe onde a gente começa a exercer realmente o nosso cristianismo? Em casa, na família. Em casa. Gente, como é que sentido haveria se nós, vamos pensar, olha aqui para mim, eu sou seu pastor, eu prego bonito para você aqui, te ensino coisas maravilhosas, mas em casa eu sou uma contradição. Tem sentido isso? Sim ou não? Eu te ensino a servir, a gente não serve. Não, sirva, seja generoso, inclusive isso muda muitas coisas. Sirva a sua família, sirva seu marido, sirva a sua esposa, sirva seus filhos. Meus filhos, quando vão almoçar em casa, eles não põem a mão em nada, eu sirvo eles. Nós temos o maior prazer de fazer as coisas para eles, que é uma lição que nós estamos dando a eles, um ensinamento que nós estamos dando a eles. A Liliane me serve, eu sirvo a Liliane. Hoje ela estava se aprontando, eu fiz o café dela. 2 ovos, tá? 2 ovos, com a geminha mole. Entendeu? Amor, quer um pãozinho? Não quero pão. Quer? Maravilhoso. Então, servir, todo mundo pode servir. Se é ensinar, ensine. Tem coisas que você pode ensinar. Tem coisas que você tem condição de ensinar. Tem dons, talentos, tem experiência. Ensine. Inclusive nós estamos fazendo hoje, o Marcelo chegou agora que estava dando aula para as crianças lá em cima, ensinando. Os meninos chegaram lá hoje violentamente lá na questão financeira, foi financeira? Foi? Profissão? Maravilha. Aí, maravilhoso. Ele está falando que ele estava falando lá, eu estou falando aqui. Maravilhoso. Diga comigo, se é dar ânimo, que o faça. Gente, que delícia. Não, levanta a cabeça, não desanima não, vamos embora. Amanhã é outro dia. Anima, levanta as pessoas, dê ânimo às pessoas. Não é maravilhoso? Querido, você vem para a igreja, você vem e você recebe uma injeção de ânimo, você recebe uma injeção de fé, de esperança. Não é incrível isso? Sim ou não? Faz isso, faça isso com as pessoas, dê ânimo às pessoas, levante as pessoas, não deixe as pessoas perto de você abatidas. Se é contribuir, diga comigo, contribua generosamente. Olha que coisa linda, que dom, olha que dom, contribuir, a pessoa contribui para o reino, ela é generosa no reino, isso é um dom. E inclusive o texto começa com dom, tá? Isso é um dom. Se era exercer liderança, que exerça com zelo. Olha esse dom, ó, diga comigo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Qual é o seu dom? Qual é a sua marca? O que você está fazendo? Que marca você deixa neste mundo? Que causa você está defendendo? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, diga comigo, mas como sábios. A Escritura nos lembra da lei da responsabilidade, gente. Diga comigo, lei da responsabilidade. Não adianta a gente viver desculpa, não adianta a gente querer dar desculpas, né, por que nós fazemos coisas ou por que nós não fazemos coisas, porque a responsabilidade é nossa. Nós não somos responsáveis pelo que aconteceu, pelo que fizeram conosco, as atitudes dos outros, mas nós somos responsáveis por aquilo que, qual a resposta que nós vamos dar, como é que nós vamos reagir. O testemunho que eu acabei de dar, da palestra do Japa aqui ontem, ele não é responsável por alguém ter chamado ele de japonês burro, mas ele é totalmente responsável pela resposta que ele vai dar. Se ele vai aceitar isso como uma crença, ser um japonês burro mesmo, ou fazer a diferença.
Não é verdade? Ele não é responsável por alguém olhar para ele e achar que ele não tem genética. Falar, não, você não tem genética, você não tem biotipo. Você não tem biotipo. Pois você tem um biotipo que você quiser, você constrói ele. Daí, esforço. Eu vou me esforçar e eu vou contrariar tudo aquilo que tem falado, tudo aquilo que as pessoas têm liberado contra a minha vida. 1 Coríntios 10, 13. As tentações em sua vida, diga comigo, não são diferentes daqueles que outros enfrentam. Tem alguém enfrentando o que nós estamos enfrentando, tem alguém passando o que nós passamos. E Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Diga comigo, sempre tem uma saída. Grave isso para você. Ah, eu não consegui, eu não resisti. Sempre tem uma saída. Deus sempre dá uma saída. Sempre. Então, eu não posso mais aceitar e continuar dando desculpas para as coisas, que eu não tinha saída, eu não tinha escolha, sempre há. E também não adianta eu viver de passado e nem, simplesmente de futuro, né? Eu terei, um dia eu serei, ou coisa e tal, mas eu não faço nada também. Nós temos o hoje para fazer as escolhas certas, o hoje para começar aquilo que não começamos, o hoje para praticar aquilo que ainda não praticamos. Nós temos o hoje, que se não começar no hoje, como é que vai ser? Esse um dia serei, um dia terei, nunca chegará. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso. Diga comigo, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante de mim. Diga, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Quer dizer, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante. Diga comigo, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante. Se você não esquecer do passado, você vai ficar preso lá. Se a sua mente está fazendo você olhar para o passado, ela vai te segurar lá, vai te manter lá. Você não vai para o futuro, você não vai para frente. Isso é um ensinamento poderoso. E aí, talvez você carregue essa marca, a marca de alguém que parou no passado, se lamentando pelo que fizeram com você, pelo que aconteceu com você, pelas coisas que aconteceram, e você nunca conseguiu sair de lá, porque nunca conseguiu deixar o passado. Ou, tem uma vida inteira pela frente, tem coisas lindas pela frente, tem um projeto lindo, qual é a marca? A marca da superação. Não tem pessoas que têm uma história linda? Qual é a marca? A marca da superação, a marca daquele que superou, a marca daquele que tinha tudo para não ser nada, mas se tornou alguém poderoso, a marca daquele que foi capaz de perdoar, a marca daquele que foi capaz de abençoar. Oh, meu filho, você se torna poderoso demais quando você consegue abençoar pessoas que não foram boas para você. Isso te faz gigante, isso te faz poderoso. Nós contamos uma história para vocês há um tempo atrás. Tem alguém que estava no nosso meio, no nosso ministério, e essas pessoas fizeram muito mal, falaram muito mal da igreja, atacaram muito a igreja. E essas pessoas saíram da igreja, tentou prejudicar pessoas, falar do nosso caráter, falar da nossa integridade, e elas foram e abriram uma igreja. No momento mais difícil da igreja deles, porque igreja assim não funciona, inclusive ela já fechou, nem a gente ajudando ela fechou. Um dia, nós reunimos todos nós, família da bispo, minha família, e cada um de nós, meninos tinha dinheiro guardado, eu tinha dinheiro,
os meus filhos, meus sobrinhos, todo mundo pegou um valor e fomos lá e abençoamos a vida dessas pessoas. Esse dinheiro fez falta para nós? Nunca. Nós fizemos a nossa parte. Agora, frutificou na vida deles? Não, porque aí tem a questão deles com Deus, mas isso nos fez maiores, isso nos fez e atraiu bênção para a nossa vida, atraiu poder para a nossa vida. É uma coisa fácil? Não, não é não, mas a Bíblia não ensina você orar e fazer o bem a quem te fez o mal? Sim ou não? Que galardão nós temos se nós fazemos o bem a só quem nos faz o bem? É verdade ou não é? Que galardão nós teremos? Então, essas coisas, essas pequenas atitudes, vão atraindo para nós poder, vai nos fazendo pessoas maiores por dentro. Vou perguntar novamente, qual o seu diferencial, a sua marca, o seu padrão? Valorizar o que o mundo despreza, manipula e vende. Valorizar realmente o que tem valor, diga comigo: amor, perdão, união, generosidade, gentileza, sensibilidade à dor do outro, ser verdadeiramente, diga comigo, empático. Isso não pode ser empacotado, embrulhado e levado ou comprado em algum lugar. Isso é o intangível que vai atrair o tangível para a sua vida. Você quer ter uma vida poderosa? Foque no desenvolvimento da sua fé. Foque-se em crescer. Paz, o reino é paz, justiça e alegria no ar. Uma pessoa com paz tem clareza de espírito, clareza para pensar, consegue tomar decisões mais assertivas. Por isso que a Bíblia ensina a perseguir a paz, busque a paz, sempre que for possível. Se não for, enfim, você quer viver em guerra, você vai viver guerra sozinho, você não vai achar comigo essa guerra, entendeu? Então, busque aquilo que é intangível, ame as pessoas sem fingimento. Olha, eu vou acelerar para não estender para você, mas olha os conselhos que você vai receber aqui, ó. Olha como a Bíblia é um livro poderoso. Ame as pessoas sem fingimento, diga comigo, sem fingimento. Bispo, mas como é que eu amo? Eu amo a alma dela. Tem gente que a gente ama, mas não vai conviver com ela, não é verdade? Sim ou não? Eu amo ela, mas ela não vai viver na minha casa, eu não vou viver na casa dela, nós não vamos ter um relacionamento íntimo, existe uma diferença. É assim, é igual a história dos amores, né? Já te ensinei sobre amores, né? O amor que eu tenho pela minha esposa é um. O amor que eu tenho pela minha esposa envolve atração. Eu amo e tenho atração pela minha esposa e ela tem por mim, pelo menos eu acho, né? O amor que eu tenho pelos meus filhos é outro. Cada um desses amores tem nome, tá? É outro. O amor com os meus filhos compete com a mãe? Não, é amor distinto. O senhor ama mais os filhos ou ama a mãe? Nenhum, eu amo eles. Eu amo minha esposa de uma maneira e amo meus filhos de outra. O senhor dá a vida pela sua esposa? Dou. Você dá a vida pelos seus filhos? Dou. Você dá a vida pelos seus pais? Dou. Você dá a vida pelo teu pai, para tua mãe? Dou. São amores distintos. O amor que nós temos por um amigo é outro. O amor que nós temos por pessoas, por almas, é outro. São amores distintos. Está entendendo? Por isso que a gente tem que separar essa história, inclusive ensinando sogra, nora, genro, o amor do seu filho pela senhora é um,
pela esposa é outro. E eles não são concorrentes. Eles são poderosos e não concorrem. Eles se completam. Está entendendo ou não? Entendeu ou não? E isso é maravilhoso. Quando a gente entende isso, a gente acabou a confusão. Ah, mas você ama mais a sua mãe do que a mim. Não, amo não, são amores distintos. São amores distintos e não são concorrentes. Quem entendeu? Essa é de graça. Amem-se com amor fraternal e tenha prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação. Olha, só desse texto aqui é uma lição de vida. Diga comigo, jamais sejam preguiçosos, mas trabalhe com dedicação e sirva ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades, não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajude com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Diga comigo, abençoem aqueles que o perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Ai, bispo, não vou fazer isso não, vai que Deus abençoa. Não, a bênção vem para você, filho. Se ele não fizer a parte dele, você está fazendo a sua parte, a bênção vem para você. Tem gente que age como se Deus fosse, né? Como se Deus não pensasse, não fosse um ser extremamente racional. Alegrem-se com os que se alegram, diga comigo, e chorem com os que choram. Quer dizer, às vezes tem alguém chorando, vamos chorar com ele, vamos nos alegrar com aqueles que se alegram. Vivem em harmonia uns com os outros, e não sejam orgulhosos, e tenham amizade com gente de condição humilde. Quer dizer, não é estou por cima da carne seca, eu não me envolvo com o humilde. Não pensem que sabem tudo, e não pensem que sabem tudo. Nunca pague o mal com mal. Diga comigo, nunca pague o mal com mal. Pensem sempre em trazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vingue. Deixe que a ira de Deus encarregue disso. Pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Quando você tenta fazer justiça, quando você tenta vingar, você fez Deus tirar as mãos, aí você vai fazer bagunça. Lá, saiba que a vingança é dele, a justiça é dele. Está entendendo ou não? Sim ou não? Estuda intangível, que vai trazer o tangível. Pelo contrário, se um inimigo estiver com fome, lhe dê de comer. E se estiver com sede, lhe dê de beber. Fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Diga comigo, não deixe que o mal os vença. Vença o mal, fazendo o quê? Seja um praticante. Foque-se no intangível. Você vai atrair o tangível para a sua vida. Nós somos chamados para ser um povo diferente. Eu vou fazer uma leitura muito rápida para você, e eu quero que você processe. Eu quero que você processe, porque ser cristão é ser pequeno Cristo ou imitadores de Cristo. Que vantagem há se intitular como cristão e a sua conduta, suas atitudes estão muito longe de mostrar que você é cristão. Se você vir um idoso saindo pela porta da igreja, caminhando lentamente, segurando a fila, espere, porque um dia você vai ser idoso. Às vezes a gente está atrás dos outros aqui, impaciente, intolerante. Um dia você será. E você está plantando para o quê? Se estiver sentado e vir uma mãe com uma criança de colo, ou uma mulher grávida, cedo o lugar.
Isso é a postura de gente educada. Ô bispo, precisa falar sobre isso? Talvez não. Mas é bom lembrar. Eu sei que isso não acontece aqui, mas vai que você conhece alguém, né? Não é? Devolver o carrinho do supermercado ao lugar, ceder o lugar a alguém com mobilidade reduzida, é ser gentil. Sabe, ontem eu fui no Pão de Açúcar com a minha esposa, e o Pão de Açúcar aqui, se você olhar lá, você vai ver que o Pão de Açúcar vem num processo que não é bacana. E aí, a minha esposa foi devolver o carrinho, porque a moça da segurança, antigamente tinha menino para puxar o carrinho, hoje não tem, hoje estão acumulando função, então a moça faz a segurança e também recolhe os carrinhos. Ela agradeceu a minha esposa com tanta gratidão, né, porque é ela que tem que sair toda hora e vir buscar o carrinho, toda hora tem que vir buscar o carrinho. A gente pode aliviar, a gente pode ajudar, não é assim, gente? Deus observa coisas que você nem imagina, que Ele não observa. Ele vê aquele que muitos consideram pequeno e insignificante. Quando reclamamos dos políticos, esquecemos que eles são reflexo médio do próprio povo. Um jovem que quer pagar, ou um jovem que paga para passar na prova de habilitação, para dirigir, e se atrapassa. Não adianta falar de político, querido, porque o político não começou grande. Todo mundo começa com pequenos. É um pequeno subornozinho, uma pequena, né? É sempre com pequeno. Agora, para Deus não tem diferença de pequeno ou grande. Falsificar documentos, assinaturas, apresentar um atestado médico falso para ficar em casa. Há uma infinidade de atitudes injustas e incorretas que um crente não pode, ou pelo menos não deveria praticar. Diga a palavra integridade. O Senhor disse assim a Abraão: anda na minha presença, seja íntegro. Quer dizer o quê? Seja inteiro. Quando o telefone toca e você manda seu filho dizer que não está, ele vê isso e aprende a mentir. E aí, amanhã ele está mentindo para você. Amanhã ele está fazendo o mesmo com você. Eu falo para vocês, como filho, foi uma das piores decepções quando eu descobri que meu pai mentia. Para mim foi forte. Quando eu descobri que meu pai não tinha integridade com as palavras, quando eu descobri, eu vi ele mentindo para as pessoas, aquilo chocou, aquilo mexeu comigo. Se você não ensinar seu filho a ser íntegro e devolver o que não é dele, falar a verdade à professora, você fará o mal à vida dessa criança, e o dano custará caro no futuro. Isso é integridade. A gente não manipula sistema, a gente não manipula coisas, porque existe um Deus que está observando. Bispo, por que esse sermão hoje? Quem quer um ano poderoso? Quem quer um ano poderoso? Então, nós não vamos, peraí, nós fazemos uma oração como essa hoje, o fim da esterilidade, aí nós saímos, estamos praticando tudo ao contrário do que ouvimos. Não, inteiro, íntegro. A Bíblia diz assim, aliás, só concluir, diga comigo: persiga o que é valioso para Deus, que é intangível. Persiga aquilo que o dinheiro não pode comprar, porque vai atrair para você o que o dinheiro pode comprar. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Vamos lá? Diga comigo: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quer dizer, então eu devo o amor. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei, pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei. Tudo isso e ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando. Diga comigo: o tempo está se esgotando. Despertem,
pois a nossa salvação está mais próximo agora do que quando cremos no início. Amém? Teria outras coisas para falar. Se sofrerem, porém, que não sofram por matar, roubar, causar confusão ou interromper ou intrometer em assuntos alheios. Tem gente que está sofrendo porque sofre por roubar, para matar, causar dano, confusão. Agora, se tiver que sofrer, sofra por outra coisa, não por coisa que você está causando. É maravilhoso. Espera aí, eu estou sofrendo, mas não é porque eu fiz coisa errada. Estou passando por coisas, mas se sofrem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Amém? Fique em pé, por gentileza. Leia essa palavra aqui, diga comigo: intangível. O intangível vai trazer o tangível. Feche os seus olhos, por gentileza. Para a gente finalizar, eu teria muito mais leituras para fazer. Sai daqui hoje determinado a construir uma marca forte. A pergunta que eu fiz no decorrer da reunião é: qual é a sua marca? Quando as pessoas olham para você, quando as pessoas olham para o seu negócio, o que elas veem? Credibilidade? Integridade? Fé? Caráter? Qual é a sua marca? A Bíblia diz que nós não vamos levar nada desse mundo. Timóteo diz: afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos. Nós não vamos levar nada. Então persiga o que é intangível e tome posse da vida para a qual você foi chamado. Se você perseguir, como a leitura que eu comecei, o reino não é comida nem bebida. Às vezes a gente está focado só na comida e na bebida. Só que justiça, paz e alegria no espírito vai trazer a você. E também, o reino não consiste em palavras, mas em poder. Espera aí, eu quero ser uma pessoa poderosa. E poder começa interno. Poder começa de um relacionamento com Deus. Poder, você atrai para a sua vida poder quando você é cheio do Espírito Santo. Um homem ou uma mulher cheio do Espírito de Deus. Isso é intangível. Atrai para a tua vida poder. Atraia para a tua vida paz. Atraia para a tua vida alegria. E ela está em Deus, de um relacionamento com Deus. Busque o intangível. Isso vai trazer o tangível que você tanto deseja. Você vai crescer, você vai prosperar, portas serão abertas, você vai ter uma família saudável, um casamento saudável. Você vai receber do reino sabedoria. Olha o que a Bíblia diz: o Espírito de Deus que dá sabedoria, conhecimento, poder, inteligência, conselho, temor do Senhor. Olha que coisa incrível. Busque o intangível. Foca nisso. Não que, bispo, eu faço meus projetos, faz, tem que fazer. Mas é esse relacionamento
É você se focar naquilo que não se palpa, não se toca, que não se compra, que o dinheiro não pode comprar, que você não entra no mercado e não tem jeito de você chegar em lugar nenhum na face da terra e dizer: eu quero comprar 10 quilos de poder. Você não vai, não tem lugar para vender isso para você. Eu quero comprar 1,5 kg de paz, eu quero comprar alegria, eu quero, não tem. Mas você pode ter isso em abundância. Você pode ter sabedoria, uma sabedoria que foge o natural, te faz ser assertivo na vida. Você pode ter aquilo que a Bíblia ensina, nós falamos aqui na quarta-feira, que é a oração do impossível que nós fizemos, quando disseram, na época de Nabucodonosor, do rei, ele tem um sonho que ele perde a paz, ele perde a alegria, ele perde o sono, e aí ele convoca todos os magos inteligentes, sábios do seu reino, para que desse a ele a interpretação daquele sonho. Quando ele cobrou aquilo, as pessoas disseram assim para ele: o que o senhor está pedindo não é possível, porque ele queria contar-se o sonho e a interpretação. Ele falou: não existe homem na terra que possa fazer isso, só os deuses podem fazer, os deuses não estão no meio dos homens, até chegar em Daniel. Quando chega em Daniel, Daniel diz assim: me dê um tempo. Quando ele perguntou para Daniel: você pode? Ele falou: não, não posso, só existe um Deus que pode, e eu sirvo a esse Deus. E o texto diz que ele foi buscar em Deus, e o texto diz que naquela noite Deus revelou a ele o sonho e a interpretação do sonho. Diga comigo: que não era possível na terra, um homem de Deus mostrou que era possível. Eu disse: o que não foi possível para você até hoje, você pode viver o que não foi possível para você até hoje. O que ninguém fez no tempo de Daniel, Daniel mostrou que era possível fazer, e ele fez. Ele fez. Diga comigo: eu posso fazer o que ninguém fez, o que ninguém está fazendo. Você pode fazer. Agora, Daniel está lá, ele chega assim: eu te louvo, ó Deus, eu te louvo, porque o Senhor é Deus dos deuses. O Senhor muda tempos e estações, põe reis no trono e tira quem o Senhor quer. O Senhor dá poder e sabedoria aos seus, e o Senhor me deu esse poder. Ele disse: eu te louvo, porque o Senhor me deu esse poder. Isso é intangível. Ele buscou o intangível, e sabe qual foi o resultado disso? Promoção, riqueza, ser colocado no lugar mais alto do império. Foi o que atraiu para a vida dele. O rei caiu prostrado diante dele. Isso é um intangível. Atrai para a tua vida, atrai essa unção. Fale com Deus, fale com o Espírito Santo, e diga ao Espírito Santo: eu quero o intangível, Senhor, e eu vou buscar o intangível. Sabe o que é o intangível? Poder, a sabedoria que vem do alto, a inteligência que vem do alto, a paz que você não pode comprar em lugar nenhum, a paz que você não pode comprar em lugar algum, que só Deus pode te dar. Busca isso, busca o intangível, e o intangível está em Cristo, aquilo que ninguém vai tirar de você. O ouro, a prata, o ladrão rouba, traça, corrói, mas o intangível, que é o Espírito de Deus, o poder de Deus na tua vida, ninguém pode tirar de você. Isso vai torná-lo uma pessoa poderosa. Isso vai fazer de você uma pessoa poderosa. Diga a Deus: eu quero ser uma pessoa poderosa no Senhor. Diga: Espírito Santo, faça de mim uma pessoa poderosa para a glória de Deus.
Faça de mim uma pessoa poderosa para a glória de Deus. Diga ao Espírito Santo: faça de mim, Espírito Santo, faça de mim uma pessoa poderosa para a glória do meu Deus. Diga ao Espírito Santo: me ajuda a construir uma marca forte. Diga ao Espírito Santo: me ajuda a construir uma marca forte. Eu quero ser uma marca forte. Eu quero construir uma marca forte. Sinônimo de credibilidade, sinônimo de poder. Você tem tudo para construir uma marca poderosa. Essa marca você vai levar para a sua vida profissional. Essa marca você vai levar para os seus negócios. É uma marca que as pessoas olham e dizem: eu quero me associar a essa marca. Eu quero fazer parte dessa marca. Eu quero fazer parte disso. Você pode ser uma marca tão forte que as pessoas desejem estar com você, se relacionar com você, fazer parte do movimento a qual você faz. Almeje isso e diga ao Espírito Santo: eu quero, Senhor. Bem, atraia para você. É Jesus na tua vida, é a unção do Espírito na tua vida. Aleluia. Você pode dizer isso? Eu quero Jesus. Eu quero o Senhor inteiro. Eu quero a plenitude dele na minha vida. Eu quero a plenitude do Espírito na minha vida. Diga isso. Eu quero Jesus. Queira Ele e diga isso a Ele: eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha casa. Eu quero o Senhor na minha empresa. Eu quero o Senhor nos meus negócios. Eu quero o Senhor na minha família. Eu quero o Senhor, meu Pai. Eu quero, meu Deus, a tua plenitude na minha vida. Eu quero o Senhor, meu Deus. Eu quero o Senhor como eu nunca tive. Eu quero o Senhor como eu nunca tive. Eu quero o Senhor como eu nunca tive, Senhor. Eu quero o Senhor como eu nunca. Diga isso. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais. Aleluia. Eu não quero. Eu não quero. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Aleluia. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Sim, tu és. Tu és meu tudo. Sim, tu Diga: eu quero o Senhor. Eu quero Jesus. Diga: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Ah, meu Deus, que nós possamos construir uma marca forte que glorifique o teu nome. Que nós possamos ser uma marca forte, poderosa, que glorifica, que exalta o teu nome, Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e ver o Senhor verdadeiramente. Oh, Espírito Santo, venha. 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 Ah, nada mais me satisfaz. Nada mais. Quero Jesus. Quero Jesus. Aleluia. Quero Jesus. Nada mais importa. Nada mais, Senhor. Nada mais satisfaz. Sai daqui determinado hoje a ser uma marca forte, construir uma marca cada vez mais forte.
Que as pessoas olhem para você, Jesus. que ouça falar do teu nome, que ouça falar do seu negócio, e ela veja uma marca poderosa, sinônimo de credibilidade, de poder, de verdade, integridade, honestidade, de fé, de excelência, de confiabilidade, de sabedoria, de inteligência. Você foi chamado para isso. Construa uma marca forte. Seja uma marca forte. Isso vai atrair para a tua vida o tangível que você quer. Busque como nunca esse ano. Busque como nunca. Busque o intangível. E você vai crescer no tangível. Você vai conquistar o tangível. Só se preocupe com isso. Quando ouvirem falar do seu nome, estão falando de credibilidade, qualidade, honestidade, verdade, sinceridade, honestidade, poder. E isso só vamos encontrar em Jesus. Busque nele. Atraia poder para a sua vida. Justiça, paz e alegria do Espírito. Quanto mais você o conhece, mais, ou quanto mais você busca conhecê-lo, mais ele vai se revelar a você. E mais poder você vai atrair para a sua vida. Levante as suas mãos. Eu abençoo essas pessoas, Senhor. Que ela saia daqui hoje determinada a construir uma marca poderosa. O nome dela, a imagem dela representa o Senhor. Que ela saia daqui determinada a fazer parte desse movimento tão lindo que é o cristianismo. Esse movimento que mudou o mundo, que mudou a história e tem mudado histórias, curado destinos no mundo inteiro. Que ela saiba que ela faz parte do movimento mais incrível do universo e que ela tem orgulho disso, de fazer parte desse movimento, de fazer parte dessa marca poderosa. Eu oro e abençoo cada um, que nós possamos sair daqui determinados e focados no intangível, porque ele vai atrair para nós o tangível. Eu abençoo cada um, oro por todos e que o Senhor fale mais profundamente às mentes e aos corações. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.